Eu assisti um documentário ontem chamado Atleta A. Esse documentário foi produzido em 2020, da diretora Bonnie Quinn. Esse documentário, ele faz uma denúncia sobre o assédio sexual no esporte da ginástica feminina. Envolve principalmente o pessoal da Federação Nacional de Ginástica dos Estados Unidos, e aí envolve o pessoal que está na elite, inclusive da ginasta. A principal denúncia está relacionada ao médico e aos treinadores, mas a principal mesmo trata-se de um médico, o Nassar, um médico chamado Nassar. E esse médico, ele é acusado, e tem provas sobre isso, de ter abusado sexualmente de inúmeras meninas. E aí esse documentário ele serve para a gente pensar, refletir sobre a questão do esporte, principalmente quando ele se torna profissional, e quando entra em questão, evidentemente, profissional, a ganância pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, pelo glamour. Nós vivemos numa sociedade onde o mercado é quem impera tudo, né? Quem direciona todas as coisas, todas as relações sociais, tudo está em torno do mercado. Como já dizia o velho Karl Marx, né? A infraestrutura que determina todas as relações sociais. Claro que isso é uma visão determinista, mas o Karl Marx tem muita razão quando ele mostra que, principalmente na sociedade capitalista, todas as relações sociais praticamente giram em torno do mercado. Mas vamos lá, sobre esse documentário, um ponto importante desse documentário é porque ele vai mostrar como funciona esse esporte de maneira profissional, de que maneira as pessoas são, os profissionais trabalham, de que maneira as atletas são escolhidas para, inclusive, participar de Olimpíadas. E as atletas começam a ser arregimentadas a partir da idade mínima possível. Desde criança começam a treinar para serem as melhores. Os Estados Unidos, a gente já sabe que os Estados Unidos se destaca com a ginástica. Em outros tempos, por exemplo, no velho leste europeu, a Romênia se destacou principalmente, tem uma ginástica que ficou muito famosa, a Nadia Comaneci. E nesse documentário dá para perceber, inclusive, que os treinadores, a treinadora e o seu esposo da Nadia Comaneci vão morar nos Estados Unidos e vão também adotar a sua experiência, o seu modo de fazer esse esporte. E aí nós temos os abusos, tanto sexuais, né, em relação às crianças, envolvendo um médico, e tem denúncias também de treinadores. Dizem que a maior parte das denúncias está relacionada aos treinadores, mas o caso que veio à tona foi a partir do médico chamado Larry Nassar. Ele é acusado de praticamente abusar todas as meninas com quem ele tinha contato. O médico estava ali para proteger as crianças, para preparar para um esporte, que é um esporte muito bonito, evidentemente, mas ele era o principal responsável pelos abusos sexuais. E ele usava da sua experiência, do seu conhecimento como médico, nessa parte aí, para confundir também as pessoas e abusar das crianças. E o que é que chama a atenção desse documentário? Chama a atenção vários pontos, mas um deles é a conivência do comitê, da Federação Nacional da Ginástica,
que, diante das denúncias já de alguns atletas, eles fizeram vista grossa, né? Principalmente o representante fez vista grossa e escondia o caso, fazia o possível para colocar, como diz, panos quentes nas denúncias. Durante muitos anos, né, esse médico atuando, abusando sexualmente as atletas, mas a denúncia que se chegava, o responsável, o presidente do comitê, né, da federação, não botava para frente, não colocava para frente as denúncias, porque um caso de crime, por exemplo, principalmente envolvendo crianças, isso já deveria ser denunciado de primeira mão. Mas o que acontece? Falou mais alto o dinheiro, o poder, a ganância pelo lucro. Como o médico era um médico bastante conhecido, bastante requisitado, muito profissional, com muito conhecimento, ele na verdade era protegido pela federação, pelos órgãos, quando era denunciado, ele era protegido. E aí me vem também na reflexão uma preocupação que se deve ter no que diz respeito ao esporte de forma geral, que quando se trata de profissionais no esporte, na verdade nós percebemos que todos os profissionais eles são explorados o máximo possível. Jogadores que inclusive vão jogar sem ter condições de jogar, machucados, né? E nesse caso do esporte aí da ginástica, tem cenas, inclusive, horríveis de crianças e meninas que, com a perna praticamente quebrada, que eram obrigadas a pular, né, a saltar, a ter a melhor pontuação, né, para se ter a melhor pontuação. E outra coisa é quando as denúncias aconteciam, eles colocavam panos quentes para não ir à frente e, ainda por cima, punia a menina, a atleta que denunciava. Então veja como a coisa funcionava. Somente quando uma teve coragem de denunciar, então aos poucos outras foram tendo coragem de denunciar. Que depois ficou claro que praticamente todas as meninas eram abusadas sexualmente pelo médico Larrinaça. Ele foi condenado, inclusive, e o presidente, né, da Federação Nacional da Ginástica também foi punido, foi preso, porque estava protegendo, inclusive, o médico diante das denúncias. E aí, essa realidade apontada pelo documentário nos mostra o seguinte: não é que todos os profissionais, tudo funciona dessa forma, todos são canalhas, não é exatamente dessa forma. Mas uma coisa é muito clara: quando envolve muito dinheiro, essas grandes organizações, principalmente nesse meio esportivo, a gente sabe que eles fazem o possível para proteger aquele que está sendo denunciado. E somente diante das investigações, como aconteceu aí no documentário, dos jornalistas muito criteriosos, muito sérios, foram a fundo e aí descobriram o que acontecia de verdade, né? A chegar a ponto de se descobrir, de se ter imagens, várias imagens, inclusive, aqui a justiça conseguiu pegar várias imagens do médico Larrinaça. Portanto, é uma situação lamentável, né? Essa situação, mas infelizmente dá para se perceber que não é de hoje. Mesmo com o documentário se percebe que o modus operandi continua da mesma forma, né? Eles tentam colocar panos quentes, né, para impedir que as pessoas fiquem conhecendo, que a sociedade fique conhecendo. E aí eu destaco a participação dos principais, a importância da participação dos principais jornalistas que foram adiante aí, foram à frente com os casos, com as investigações. Destaco também a importância do cinema, um documentário desse tipo para denunciar essa realidade.
tem várias denúncias em vários outros esportes também, há outros documentários dessa natureza. Então o cinema, nesse caso, é muito importante. Esse filme aí, documentário, está passando numa plataforma streaming. A gente sabe também que o mercado também controla esse ramo também, mas olha como é importante. O documentário, quando se tem a possibilidade de um documentário dessa natureza, de fazer uma denúncia, de apontar os absurdos que ocorrem, isso é muito importante para a sociedade, dá um ânimo para que a gente possa ter uma esperança na humanidade, de certa forma. Portanto, em relação ao mercado, quando se profissionaliza tudo vira mercadoria. Uma coisa triste é que as crianças, as meninas em idade mínima, elas começam a treinar, são abusadas não só sexualmente, são abusadas moralmente, assediadas moralmente, são cobradas. E os pais, evidentemente que os pais, eles buscam o melhor possível para as suas filhas, né, para os seus filhos. E os pais acreditam que absurdos dessa natureza, de certa forma, não vai acontecer. Por quê? Porque é uma coisa muito séria, né? E jamais se poderia, imagina isso, né? Que jamais poderia acontecer coisa desse tipo. Então, quando se vem à tona e quando principalmente os pais começam a perceber, então começam a fazer as denúncias. Daí a importância das denúncias de assédio, das denúncias de todo tipo de violência, isso é fundamental. Então, eu destaco a coragem, né, que as meninas tiveram, né, depois de muito sofrimento que passaram. Inclusive elas vão denunciar já depois de adultas, né? Elas vão denunciar um médico abusador depois de adulta. E somente depois disso é que as outras chegam à conclusão que de fato praticamente todas elas foram abusadas também da mesma forma. Então, se tenta normalizar essa situação, naturalizar essa situação, né, como se isso faz parte, né? Então imagina, as meninas não têm idade, como é que elas teriam o conhecimento crítico, jurídico, por exemplo, inclusive de se impor? Não tinha como se impor, né? Então a violência é mais dramática ainda. Então, o primeiro momento que o representante da federação, ele tomou conhecimento e ele escondeu a situação, botou pano quente na situação, então a violência se tornou maior ainda. Portanto, destaco aí a importância desse documentário, é muito interessante para se pensar no meio esportivo, a exploração que se tem no meio esportivo, a questão da mercadoria do ser humano que se transforma numa mercadoria nesse processo. Não é somente no esporte da ginástica, como em vários outros esportes você vai encontrar absurdos. Então, quando se tem denúncias, aí a coisa pode mudar de parâmetro. Mas enquanto se esconde a situação, se tem medo de denunciar, então cada vez mais acontece. Claro que o que fala mais alto, quando se tem dinheiro, o outro lado tem dinheiro, né? O lado que é denunciado tem bastante dinheiro, poder econômico, poder político, poder de influência, de status. Observe que a coisa não é fácil, né? Então, somente quando a sociedade passa a participar, quando as vítimas passam a cobrar, né, denunciam de fato, colocar isso nos jornais, para toda a sociedade ver. E hoje, com as redes sociais, isso se torna mais fácil, inclusive, de denunciar. Mas não esquecer que essas coisas ainda continuam. Os canalhas vão sempre existir, mas quando se tem a participação da sociedade civil, quando se tem visão crítica das coisas, de como funcionam as coisas, então fica mais fácil, né, de enfrentar essas situações. Portanto, eu recomendo esse documentário para quem é do lado do esporte, quem ama o esporte também, como a ginasta ou outro esporte, né? É muito importante também assistir esse documentário para você ver o funcionamento. E aí também o funcionamento da sociedade, desse meio esportivo aí. E aí outra coisa também que se pode destacar é os Estados Unidos, né, que está sempre, sempre em primeiro lugar em tudo, se colocando sempre em primeiro lugar em tudo, inclusive nas guerras, né? Então os Estados Unidos
ele tem suas instituições para funcionar, dizem que as instituições funcionam. As instituições só vão funcionar, na verdade, quando se tem cobrança, quando se participa. Aí as instituições vão funcionando. Esse é um exemplo clássico de como as instituições nos Estados Unidos, elas podem ser manipuladas, como durante muito tempo eles conseguiram esconder, mas elas podem ser cobradas. E quando vem à tona, então, não tem jeito, elas têm que fazer alguma coisa. E eu recomendo também para os professores universitários, para os estudantes universitários, para fazer análise crítica também da realidade do mundo dos esportes, como de outras realidades. E aí eu finalizo com a questão da coisificação do ser humano, que se torna mercadoria nessa sociedade. Você vê, o esporte ele está para gerar prazer, beneficiar as pessoas, trazer alegrias, inclusive financeiramente, mas temos também essa contradição aí, porque o mundo feito por humanos, nós temos humanos ruins também, maus, e a coisa tende a descambar para outros objetivos, né? Então é muito importante que se assista documentário dessa natureza para se ter mais conhecimentos das coisas, se refletir inclusive. O documentário traz provas concretas, né? Mostra muito claro o que acontece, como foram os processos, como aconteceram as denúncias e como foi possível chegar a uma conclusão plausível condenando os verdadeiros culpados, agressores, criminosos. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, clique no gostei. E se não se inscreveu, se inscreva. Também não deixe de fazer os seus comentários e de recomendar os nossos vídeos e o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.